E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então, vamos para mais um vídeo hoje. Vou mostrar para vocês como utilizar os comandos do menu Modify. Essas ferramentas que são utilizadas para nós podermos editar os desenhos realizados no AutoCAD. Bora lá então? Pessoal, então, aberta a tela do AutoCAD. Aqui nós teremos então o menu Modify, né, com todos os comandos. Lembrando então que o comando Modify ele tem como função modificar e editar, né? Então, para que isso ocorra, nós precisaríamos ter um desenho na tela. Então, eu vou fazer um quadrado que vai ser mais fácil para eu demonstrar o comando para vocês. Então, eu selecionei aqui o comando retângulo, dou um clique na tela e digito então o tamanho que eu quero, vai ser 50,50, Enter. Está aqui meu retângulo. Eu vou tentar seguir a ordem aqui, tá, dos comandos para ficar mais fácil para vocês poderem acompanhar aí na casa de vocês, no computador de vocês. Então, primeiramente, nós temos o comando Move, né? Eu vou clicar sobre ele. Ele vai pedir para mim selecione objetos. Então, eu vou selecionar o objeto aqui e vou dar Enter. Por que eu dou Enter? Para dizer para o AutoCAD que eu terminei de selecionar e agora eu vou indicar então um ponto, né? Que é o que ele pede aqui, ó, especificar ponto base. Então, o que é esse ponto base? É o local da onde para onde eu quero mover. Então, geralmente, né, eu tenho o costume de clicar aqui. Se você for clicar em uma dos vértices aqui do quadrado, não tem problema. Então, olha, é isso aqui, um comando bem simples, o comando Move. O que você não pode fazer é confundir o comando Move com o comando Pan. O Pan, ele está aqui no lado direito, é a mãozinha, é quando você clica e arrasta a tela. Ó. O comando Move, você vai mover só o objeto. Agora nós vamos ver o comando Copiar, que é o comando Copy. Ele está aqui, ó, abaixo do comando Move. Então vou clicar, novamente ele vai pedir para eu selecionar um objeto, eu vou selecionar esse objeto aqui, terminei de selecionar, que eu faço, Enter, né? Aí ele pede um ponto base, vou selecionar um ponto qualquer, clico, levo para o lado, e agora ele pede para eu informar um ponto para onde eu quero levar. Então vou levar aqui para o lado direito, vou dar um outro clique e está feito. E ele continua, ó, fazendo cópias. Enquanto eu não der Enter ou ESC, ele vai estar fazendo cópias, tá? Então vou dar um ESC para sair, ou um Enter, e estão aqui as cópias do quadrado. Vocês viram, é muito prático, bem simples. Tá, professor, mas aqui foram feitas cópias aleatórias, e se eu precisar de uma certa exatidão, né, ter um ponto específico? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então, acabamos de fazer a cópia aleatória, agora vou pegar o comando Copy, vou selecionar o objeto, selecionei Enter, vou pegar um ponto específico, que é esse aqui, clico, e agora eu vou fazer uma cópia em que um quadrado deverá ficar 25 centímetros de distância do outro. Lembrando que, quando eu desenhei esse quadrado aqui, eu fiz 50 por 50. Então, primeiramente, eu vou deixar meu orto ligado, né? Vou aqui embaixo ativo, ficou azulzinho o botão do orto, levo no eixo para a direita e vou digitar então a distância que eu quero. Mas espera aí, não é simplesmente digitar a distância que você quer. Por quê? Você quer que a distância final tenha 25 centímetros, mas nós temos que lembrar que você tem aqui, ó, 50 centímetros. Então repare que a cópia ela sai exatamente de cima do objeto. Então ele vai andar 50 e vai ficar aqui, ó. Concorda? Andou 50, ficou aqui. Aí eu preciso andar mais 25. Então eu tenho que digitar 75. 75, Enter. Dei 75, Enter, ó, ele fez a cópia. Já está ali, tá? Professor, como eu faço para conferir isso? Para conferir é bem fácil, ó. Você pode vir aqui nesse botão de menu Utilities e você vai ter aqui essa reguinha amarela. Nessa reguinha amarela, ó, já está selecionada a opção distância, né? Então vou clicar nesse comando e daí ele pede para eu especificar aqui, ó, o primeiro ponto
que é desse canto, e o segundo ponto, que é até esse canto, olha só. Levei ali, o mouse já... Nem cliquei, tá? Só deixando o mouse em cima ali, mostrando o endpoint, já apontou 25 centímetros de distância. Mas e se eu quiser fazer uma cópia onde eu não sei a distância? Então, vamos supor, eu tenho já esses dois objetos e eu quero fazer mais duas cópias aqui, mas que ele tenha essa mesma distância. Então eu vou pegar o comando copy novamente, vou selecionar qual? O último objeto para a direção que eu quero ir. Eu quero ir para a direita, vou fazer as cópias para a direita. Então o meu último vai ser esse aqui. Selecionei, o que eu faço depois de terminar a seleção? Enter. Ele vai pedir então para eu especificar um ponto base. Olha só, agora a gente vai ter que pegar um ponto específico, tá? E esse ponto não vai estar aqui, ele vai estar nesse outro quadrado, nesse primeiro quadrado que nós desenhamos. Então, eu sempre falo, pessoal, escolhe uma das vértices. Eu vou pegar essa vértice aqui, esse canto, e vou levar para o lado e vou clicar exatamente no mesmo canto. Ó. Cliquei, ele fez a cópia. Dei novamente, vou clicar nesse outro canto. Cliquei, ele fez a cópia. E assim vai, ele vai fazendo cópias. Tá? Então, esse é o comando copy com pontos de referência. E agora eu vou mostrar para vocês o comando stretch. O que é o stretch? É esticar. Então, vou pegar o comando. Vamos supor que eu não quero mais que o meu quadrado tenha 50 por 50. Eu quero fazer um retângulo. Eu quero que o meu retângulo tenha 100 por 50. Se eu falei 100 por 50, significa que 100 é o eixo X e o eixo X é isso aqui. Então é isso que eu vou aumentar. O que eu vou ter que selecionar? Essa área aqui, ó, para indicar para o AutoCAD que eu quero ir para o lado direito. Então, como eu faço essa seleção? Simplesmente eu venho e clico? Não, não vai funcionar. Ó. Vou selecionar, vou dar um Enter, vou clicar em qualquer lugar, ele não vai fazer, ele vai mover. Então, o que eu preciso fazer, deixa eu pegar o comando de novo, vou nesse espaço vazio aqui, ó, repare que eu não selecionei o objeto ainda, tá? Eu vou nesse espaço vazio, vou dar um clique. Repare que quando eu dou o clique, eu tenho que largar o botão do mouse, tá? Pode largar, não precisa ficar pressionando o botão do mouse. E movimenta o teu mouse. Eu vou vir, ó, antes da metade. Eu estou indicando para o AutoCAD que é esse trecho que eu vou esticar então. O meu mouse é aqui embaixo, ó, tem que ficar também no espaço vazio, vou dar um clique. Terminei de selecionar, vou dar um Enter. Ele pede para eu indicar um ponto. Eu vou dar um clique aqui. Vou levar para o lado, repare, ó, ele está esticando, tá? Levei para o lado direito, vou digitar então 50, que é o quanto eu quero aumentar. 50, Enter, legal. Então agora, o meu AutoCAD ele tem 100, ó, 100, né, por 50, tá? Então esse é o comando stretch. Próximo comando, olha só, é o rotate. Então, para nós rotacionarmos, né, é muito simples, basta você clicar no comando rotate, ele vai pedir para você selecionar um objeto, eu vou com o mouse sobre esse objeto, dou um Enter, posso pegar um canto específico, né, ó, se eu clicar aqui, ele vai rotacionar, ele está rotacionando assim, ó, porque o meu orto está ligado, eu vou desligar ele, não preciso sair do comando, tá? Vou só clicar aqui e vou desligar, ó. Ah, professor, que legal! E daí você pode informar o ângulo que você quiser. Eu quero 45 graus, vou digitar 45, Enter, ele está em 45. Então você viu que o Rotate é bem prático, tá? Agora, nós vamos utilizar um outro comando que se chama o Mirror. O Mirror está aqui embaixo, ó, embaixo do Rotate. O comando Mirror, ele vai espelhar, né? Pode reparar nesse desenho preview aí que o software mostra quando eu deixo o mouse repousando sobre o ícone. Você tem uma raquete de tênis de mesa, né, de ping-pong. Você pode desenhar metade e depois usar o comando Mirror para rebater essa outra metade. Então para objetos simétricos, né? Então para eu poder demonstrar esse comando, para ficar mais legal, eu vou deletar essa figura e vou desenhar aqui um L. Vou clicar, vou levar para o lado direito, vou digitar 50, Enter, vou descer 100, Enter, vou para a direita 100,
Enter. Vou descer 50, Enter. Vou para a esquerda 150, Enter. E vou subir 150, Enter. Legal. Bom, então eu vou fazer um espelhamento. O que acontece? Ó, vou pegar aqui o comando Mirror. Ele vai pedir para eu selecionar um objeto. Vou selecionar aqui então o nosso L e vou dar um Enter. Agora ele vai pedir para eu especificar o primeiro ponto do espelho. Aonde está esse primeiro ponto? Bom, professor, primeiro, o que você quer desenhar, né? Eu quero desenhar um J. O J é exatamente um espelhamento desse L. Primeiro eu vou fazer esse J grudado no L, tá? Grudado nessa linha vertical aqui. Então eu vou pegar esse ponto como o primeiro ponto do espelho, cliquei. Olha, quando eu movo o mouse, ele já vai posicionando ali e vai formando o meu J. Então se eu desligar aqui o orto, vai ficar mais fácil de ver. Ó. Só que não tenho precisão, tá? Então eu vou ligar novamente. Ó. Agora vai pedir para mim aqui, ó, o segundo ponto do espelho. Então eu só levo para cima, mas repare que não está aparecendo nem o endpoint, nem o midpoint, nem um OSNAP para atrapalhar, tá? Eu vou clicar no vazio. Cliquei, ele vai perguntar, quer apagar o objeto de referência, o objeto base? Não. Repare que ele já está marcado aqui, ó, o não, então basta dar um Enter. Se eu colocasse Yes, iria apagar o meu L, eu iria ficar só com o J. Bom, então, feito o espelhamento, né? Agora vamos criar um pouquinho de dificuldade aqui. Eu quero J fique a uma distância de 50 centímetros do L. Então o que eu vou fazer? Vou pegar novamente o comando Mirror, vou selecionar o objeto, selecionei, vou dar um Enter, e agora ele pede para eu especificar então o primeiro ponto do espelho. Você tem que lembrar o quê? Imagine que você está... Você pode até reparar a figura, eu estou colocando aí no vídeo. Imagine que você está de frente para um espelho, se arrumando. Você está a 1 metro de distância do espelho. Qual é a distância que o seu reflexo estará do espelho? Também 1 metro. Então, se você somar 1 metro mais 1 metro, vai dar 2. Então, a distância total vai ser 2 metros. Eu falei aqui antes que o objetivo é eu fazer um J com a distância total de 50 para o meu L. Então, o ponto do espelho terá que estar no meio dessa distância, que é 25. Como eu vou fazer isso? Eu poderia desenhar, antigamente, né, o AutoCAD não tinha tanto recurso, a gente clicava aqui, desenhava uma linha de 25 e pegava a extremidade dessa linha. Agora não precisa mais. Eu vou vir com o meu mouse aqui. Olha só, apareceu o endpoint, eu não vou clicar, só vou repousar com o mouse aqui. Agora, vou levar meu mouse para a esquerda. Ó, vocês repararam que surgiu essa linha verde? Então, basta eu digitar 25, Enter. Olha que legal. Posiciono o meu desenho da maneira que eu quero, vou num espaço vazio, sem aparecer midpoint, endpoint, e clico. Cliquei, ele vai fazer aquela pergunta novamente se eu quero deletar o outro objeto. Não, só dá um Enter e está feito. Tá? Então, qual é a distância, professor, que ficou? Vou clicar aqui, desse canto até o outro, 50. Ó. Então, certinho. Ah, mas eu estou fazendo aqui e não está aparecendo essa linha verde. Pode ser que essa opção aqui, ó, tá? O Show Snap and Reference Line não esteja ativado. Ó. Se eu desligar, eu vou pegar aqui o comando novamente, fazer por teclado mais rapidinho. Ó, ele não está aparecendo. Ó. Então eu tenho que ligar, ele está no lado aqui do OSNAP, liguei, não clico, lembrando, deixa aparecer o endpoint, não clico e levo para o lado esquerdo. Ó. 25, Enter, posicionou, cliquei, agora eu vou apagar. Então vou digitar Yes, ó, Y, Enter, apaguei o outro objeto. Legal, feito o desenho então, próximo comando, escala. O comando escala, mais para frente eu vou fazer uma outra aula, mas só vou explicar para vocês aqui. O comando escala funciona de que maneira? A gente seleciona o comando Scale, na verdade, né? Está em inglês, Scale. Seleciono o objeto, selecionei, vou dar um Enter. Ele pede para eu especificar um ponto. O que é esse ponto?
Por exemplo, eu vou clicar aqui no canto. Agora ele pede para eu especificar o fator da escala. Olha só, para você que está desenhando pela primeira vez no AutoCAD, como funciona o comando Scale? Ele trabalha por fator. Então, se eu colocar 2, ele vai dobrar o tamanho do objeto. Esse fator é sempre quantas vezes eu quero aumentar ou diminuir o meu objeto. Ok? A gente não vai colocar aqui 1 para 50, 1 para 100, e daí sim a gente vai ficar quebrando a cabeça. Por exemplo, desenho na escala 1 para 100, daí eu quero aumentar para a escala 1 para 50. Quantas vezes 1 para 50 é maior que 1 para 100? 2. Aí eu colocava o fator 2. Né? Então, ó, colocar o fator 2, vou dar um Enter. Agora eu quero voltar esse desenho para 1 para 100. Ó. Dá o comando Scale, seleciono o objeto, selecionei Enter. Vou pegar o ponto base. Ah, tá, eu não falei desse ponto base aqui. Por que é importante esse ponto? Vamos supor que você vai aumentar esse desenho e você está com a tela cheia de desenhos ao redor desse objeto. Se você dobrar o tamanho dele e ele for para cima de um objeto, né, depois vai ser difícil você mover ele, se ele não estiver numa polyline. Se ele estiver com linhas soltas, vai ser difícil você selecionar e mover. Então, por exemplo, esse ponto aqui significa o quê? Que ele vai expandir, se eu colocar 2, né, ele vai expandir desse ponto para todos os lados. Então eu vou colocar aqui 0,5. Por quê? Porque 1 para 100 é metade de 1 para 50 e ele diminuiu então. Tá? Agora então eu vou mostrar para você aqui o comando trim. Ao lado do trim nós temos essa setinha, se eu clicar aqui vai aparecer o extend. Eu sempre brinco que o extend é o primo do trim, né? Porque o trim ele corta, já vou explicar isso, ele corta, e o extend estende. Então, para a gente poder utilizar o comando trim, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que usar esse comando aqui, ó, esse offset. Ele faz cópias paralelas. Então, você vai pegar o comando line, vai clicar em qualquer lugar da tela, vai levar para o lado direito com o teu orto ligado, vai digitar 100, pode ser, e Enter. E mais um Enter para sair do comando. Agora a gente vai pegar então o offset para fazer cópias paralelas. Clico no comando offset. Repare agora que ele não vai seguir o protocolo dos outros comandos. O que acontece com os outros comandos? Você clica no comando, aciona o comando, aí você vai selecionar o objeto. Aqui não, ó. Aqui você acionou o comando offset, ele vai pedir para você especificar qual é a distância desse offset. Então a gente vai ter que informar uma medida. Eu vou formar 20 e Enter. Agora sim, ó, repare até que o cursor mudou a forma. Ele se transformou num quadrado. Então ele está pedindo agora para eu selecionar qual é o objeto que eu quero fazer o offset. Então eu vou selecionar esse objeto aqui. Agora ele pede para eu indicar qual é o lado que eu quero fazer o offset, se é para cima ou para baixo. Ó. Eu vou fazer para baixo. Repare que ele está inclusive com 20. Então agora eu vou só dar um clique aqui e está feito o offset. Eu quero fazer mais 4 linhas dessas. Então eu vou precisar novamente acionar o comando offset, selecionar. Não, você pode só clicar sobre a linha e indicar o lado. Ó. Clica sobre a linha, indica o lado. Clica sobre a linha, indica o lado. Clica sobre a linha, indica o lado. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Esse é o comando offset. Tá? Só para vocês entenderem aqui, ó, vou fazer uma linha na diagonal. Vou dar um offset então de 20, que já está ali. Ó. Então é cópia paralela, tá? Offset, cópia paralela. Feito isso, para a gente finalizar o nosso desenho, para você poder aprender a utilizar o trim e o extend, você vai pegar o comando line, vai encontrar aqui o midpoint dessa linha aqui de baixo, né? Então vamos lá, comando line, encontrou o midpoint aqui dessa linha, você vai levar até a primeira linha lá, midpoint na primeira linha, clicou, Enter para sair do comando. Então vocês acabaram de desenhar uma antena externa. Lembra aquelas antenas antigas que todo mundo tinha em casa? Então, olha aí, parabéns. Vocês já fizeram mais um desenho. Então agora eu consigo mostrar o comando trim. Como funciona? Ó, vou pegar o comando trim. Aí ele vai pedir para mim selecionar o objeto, né? Ou selecionar todos. Então, eu vou, por exemplo, selecionar essa penúltima linha aqui. Selecionei.
vou dar o Enter, para dizer que eu terminei a seleção. Olha só o que acontece. Clico, cortou tudo. Lembra que eu falei para vocês que o trim ele corta? Então é muito comum os alunos iniciantes do AutoCAD confundir o comando trim com o comando apagar. Então o trim ele sempre vai cortar, ele não vai apagar. Por exemplo, ó, vou clicar aqui. Já me deu aqui ó, o sinalzinho que não vai fazer. Né? Por que ele não vai fazer? Não tem nenhuma linha aqui ó, dividindo ele em mais de uma parte. Então, como o AutoCAD vai sabendo que você quer cortar? Né? Ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para a gente ver uma outra situação. Ó. Então, o que foi feito antes foi pego o comando trim, selecionei essa linha, dei o Enter e cortei. Agora, eu peguei o comando trim, não vou selecionar essa linha. Eu vou dar um Enter direto. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai fazer o sistema Jack. Ele vai por partes. Tá? Ó, cortou por partes. Chegou lá em cima, não tem nada separando, não vai fazer aquilo lá. Mas veja bem, ó, se eu bobear e clicar aqui, ele vai cortar. Ó, né? Mas eu não quero. Tá? Conseguiram entender então? Se eu pegar o comando trim, selecionar essa linha aqui, der o Enter, vou clicar aqui, ele vai cortar tudo. Tá? Se eu pegar o comando trim, sem selecionar, eu der um Enter, eu vou clicar aqui, ó, ele vai cortar por partes. Ó, agora não corta lá nem aqui. Tá? Agora, se eu pegar o comando trim, der um Enter, e der um clique aqui em cima e outro aqui embaixo, ó, fizer esse retângulo, ele vai cortar todas de uma vez só. Legal, né? Então agora eu vou mostrar para vocês o comando Extend, pessoal. O Extend está abaixo do trim, eu brinquei que é o primo do trim. Olha só, ele pede então para eu selecionar um objeto, né? É para indicar até onde será estendida essa linha. Então vamos supor que eu quero estender até aqui, ó. Não quero ir até o fim, quero só até aqui. Seleciono então essa linha, dou um Enter. Vou com o mouse, ó, não preciso ir na pontinha dele. Se eu for aqui, ó, no meio, mais ou menos, com o cursor no meio, ele já vai estender a linha lá. Só eu dar um clique, cliquei, fez. Ah, mas faltou aquele pedacinho. Se eu for novamente, ó, não vai fazer, tá? Por quê? Porque essa linha aqui está selecionada. Esse é o limite. Tá, então vou dar um Ctrl Z, vou pegar novamente o comando Extend, e agora eu não vou selecionar linha nenhuma. Não vou indicar até onde eu quero ir. Eu vou simplesmente dar um Enter já. Dei um Enter, vou com o mouse sobre a linha, olha o que ele fez. Ele já estendeu até a próxima linha perpendicular. Olha só. E está feito. Né? Então, relembrando, é a mesma coisa que o trim, né? Só que em vez de cortar, ele vai estender. Se eu pegar o comando Extend, selecionar uma linha e der Enter, eu vou clicar, ele vai estender até lá. Ó. Ele vai ignorar essas outras linhas, ele vai estender até lá. Agora, se eu pegar o comando Extend, não selecionar nenhuma linha e dar um Enter, ele vai por partes. Né? Opa. Ó, está estendido. Agora, então eu vou dar um offset aqui de 80 dessa linha vertical. Ali. Ah, eu preciso estender todas essas linhas aqui. Vamos supor que você tem 200 linhas. Né? Ah, eu vou ter que clicar uma por uma? Não. Você vai pegar o comando Extend. Vou dar um Enter, não vou selecionar nada. Faço o retângulo, ó. Legal, né? Estendeu tudo. O próximo comando, então, pessoal, que eu vou mostrar é o comando Fillet. Para eu poder mostrar esse comando, eu vou ter que pegar de novo o nosso comando retângulo. Vou clicar aqui. Vou de novo fazer um quadrado de 50,50. Tá? Então, o que o Fillet faz? Cantos arredondados. Olha só. Então, eu vou pegar, vou dar um clique. Ele vai me informar aqui, ó. Aliás, ele vai solicitar. Selecione o primeiro objeto. Então, vou clicar aqui nesse canto. Aí ele pede, selecione o segundo objeto. Vou clicar no segundo. Não fez nada. Por que ele não fez nada? Por causa disso aqui, ó. Por causa do raio. Eu preciso configurar esse raio. Né? Então, vou novamente pegar o comando. Peguei o comando Fillet. Não vou clicar aqui. Eu vou fazer o quê? Vou informar qual é o raio que eu quero. Então, aqui embaixo, ó, nós temos esses subcomandos. Vou pegar o comando Radius. Clico no comando Radius. Ele vai falar especificar o raio, então, que você quer fazer. Eu vou colocar aqui 10, tá ótimo.
clico em 10, aí sim ele pede para eu selecionar as duas linhas que eu quero fazer nesse canto, então eu vou selecionar essa e essa, ó. Nem cliquei, ele já projetou o arco. Clico, tá feito, né? Beleza? Quero fazer um raio maior então, vou de novo lá, Fillet, Radius, aí não quero fazer com 20, quero fazer com 30. 30, Enter, clico nesse canto e nesse aqui, olha só, está feito o arco. Bem prático, né? Agora, eu quero mostrar um outro comando. Ele está aqui, ó. Nós temos o ícone Fillet e do lado nós temos essa setinha. Se eu clicar, vai mostrar o chamfer. O que é o chamfer? É esse recorte que ele faz no canto aqui, ó. Então, eu vou clicar nele, tá? Aí ele vai pedir aqui, ó. Especificar primeiro ali é a mesma coisa que o Fillet. Só que, em vez de nós temos aqui o Radius, vou ter que informar a distância, ó. Então nós não temos o Radius, né? Nós vamos ter o Distance. Então, cliquei, ele vai pedir especificar o primeiro chanfro. O que é esse primeiro chanfro? Se eu tiver distâncias diferentes nesse recorte aqui, eu vou ter que informar aqui. Mas se esse recorte aqui for igual, aí eu só informo uma vez. Então é assim, vou digitar aqui 20, Enter. Repare que ele pede a segunda distância, já está ali o 20, eu vou dar mais um Enter. E agora sim vou informar, ó. Vou clicar nessa linha e nessa, olha lá, ó. Tá feito o raio, tá? Agora aqui eu vou fazer com distâncias diferentes, só para você ver como faz. Chamfer, distância. Agora eu vou colocar na primeira 10, na segunda 5. Agora clico. Professor, e qual é o primeiro e qual é o segundo? Tanto faz, tá? Então isso eu tenho que saber antes. Por exemplo, no meu projeto lá eu quero que aqui tenha 10 de chanfre e aqui tenha 5. Então, como eu coloquei o 10 primeiro, ó, estão aqui informados, né? Então eu vou clicar primeiro nessa linha e depois nessa. Então vou clicar primeiro aqui e vou clicar aqui. Olha só como ele ficou diferente. Repare que o objeto, né, nós começamos com um quadrado e ele ficou todo deformado aí. E ele continua em Polyline. Próximo comando é o Array, o Rectangular Array. Esse comando aqui é bem legal para a gente fazer cópias por colunas e linhas, tá? Então, para isso também eu vou precisar de outro quadrado. Então, feito isso, vou pegar aqui esse comando, né, o retangular. Repare que nós temos três opções. Nós temos o Rectangular Array, nós temos o Patch Array e nós temos o Polar Array. Então eu vou mostrar o retangular e o polar. O patch não vou mostrar agora, mostro mais para frente, que é um comando mais avançado. Então, peguei aqui o retangular array. Vamos fazer o seguinte, eu quero simular um auditório aqui. E vamos fazer de conta que esse meu quadrado é uma poltrona. Então eu quero ter 200 poltronas. Eu quero 10 fileiras de 20 colunas. Então, vou selecionar o objeto, que eu quero fazer a cópia, né? Selecionei o objeto e vou dar um Enter. Repare que ó, a barra de menu aqui em cima modificou. Ele abriu essas opções. Então, nós vamos aqui em colunas. Eu falei que eu quero 20 colunas, né? 20 colunas. Aqui embaixo nós temos a distância entre as colunas. Lembra a questão lá da cópia do quadrado, quando a gente informa a distância? É o mesmo sistema. Então, se eu colocar 50, significa que esses meus quadrados vão ficar grudados nas colunas, tá? O 75, vou colocar 50. Olha só, ele já vai ajustando tudo. Ó, já ajustou ali, tá? E agora nós vamos trabalhar com as linhas. Então são quantas linhas? 10. Qual a distância então entre as fileiras das poltronas de um teatro e um cinema? Nós temos aqui 50, né? Claro que a poltrona ela é maior na realidade. Então 50 mais 40. Nós vamos colocar tudo então 90, né? Então soma-se o tamanho da poltrona mais a distância que eu quero. Então é 50 mais 40, vai dar 90. Clico aqui, está feito, ó. Dou mais um Enter. Legal, gente, ó. Está prontinho o nosso auditório. Viu que prático que é, né? Ó,
voltou somente nesse quadrado. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma mesa redonda de 8 lugares. Então, antes de eu utilizar o comando, eu preciso fazer a nossa mesa. A gente só tem a cadeira aqui. Então, a nossa mesa, eu vou pegar o comando círculo. Repare o que eu vou fazer agora. Vou vir com o mouse, ó. Deixo aparecer o midpoint sobre essa linha do quadrado. Não clico. Eu vou descer e vou digitar 90. Por que 90? É 10 da distância da mesa para a cadeira, mais o raio da mesa, que é o raio de 80. Então, olha, eu digitei 90, dei um Enter, ele achou o ponto central, né, do raio então dessa mesa, e agora eu vou digitar o raio da mesa, que é 80, Enter. Olha só, a cadeira está a 10 centímetros da mesa, né? Ficou bem legal. Agora sim eu posso ativar o comando Polar Array. Aí ele vai pedir para eu selecionar o objeto. Que objeto eu vou selecionar? O objeto que eu quero copiar. Eu quero copiar o quadrado, que é a nossa cadeira. Então seleciono a cadeira, dou um Enter. Ele vai pedir para eu especificar o ponto central, então, né, o eixo dessa cópia. Olha só, como eu tenho aqui minha relação de snaps, eu posso ver que o center, ó, ele está ativado. Então, basta colocar o mouse aqui, apareceu o snapzinho do center, dou um clique. Olha, ele já aparece as cadeirinhas. Legal. Agora vai faltar eu fazer o quê? Só informar aqui a quantidade de itens. Eu quero colocar 8, é uma mesa de 8 cadeiras, 8 lugares. Então digitei 8, deu Enter. E está feito, ó. Prontinha a nossa mesa com as cadeiras. Pessoal, próximo comando, seguindo a ordem, nós temos aqui o comando Erase, que é uma borracha para apagar. Então basta você ativar o comando, seleciona o objeto, dá um Enter, apagou. Repare que as cadeiras eles estavam todas juntas, num bloquinho. Feito isso, então, vou apagar dando um clique aqui em cima. Não é um comando muito utilizado, o Erase, né? É mais fácil se clicar, selecionar ali e deletar do que ficar pegando esse comando. E agora o último comando, então, para a gente ver nesse vídeo, que é o Explode. O que o Explode faz? Para isso, vou novamente fazer um quadrado aqui, 45 por 45. Olha só, estou com um quadradinho aqui. Qual é a função do comando Explode? É transformar esse desenho que está em Polyline em Line. Ó. Então basta eu selecionar o quadrado, repare que todas as linhas estão selecionadas e vou dar um Enter. Pronto, apagou. E agora quando eu clicar nesse segmento aqui, ó, selecionou apenas esse segmento. Que legal, professor, muito bacana. Tá, e se eu quiser voltar esse desenho para Polyline? Ah, é fácil, só dar um Ctrl Z? É, poderia, tá? Nesse caso aqui, ó, eu poderia. Agora vamos supor que você salvou o arquivo, ou então você fez outros desenhos e agora você precisa retornar esse desenho para uma Polyline. É bem prático. Basta você vir aqui, ó, onde está escrito Modify, você tem uma setinha. Repare mais quantos comandos você tem aqui desse menu para modificar um desenho. E nós vamos pegar o comando Join. Qual é o comando Join? É esse aqui, ó, essas duas setinhas. Bem prático. Então você clicou, ele vai pedir para você selecionar o objeto. Você vai clicar nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui e vou dar um Enter. Deu Enter, quando eu passar o mouse em cima, vai estar unido. Beleza, pessoal? Então esses foram os comandos básicos aqui do menu Modify. Se você curtiu, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações.